Oi gente, eu sou o Ederson, professor de História aí do Seiva, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a independência do Brasil, que aconteceu no ano de 1822. No ano de 1500, os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram aqui, onde hoje é o território brasileiro. Eles encontraram milhares e milhares de indígenas com as suas culturas. Porém, o rei de Portugal não se importou muito com esses indígenas que estavam por aqui e determinou que o Brasil seria uma colônia portuguesa. Ou seja, a partir daquele momento, todas as ordens e determinações do rei de Portugal deveriam ser acatadas em território brasileiro. Isso deu muito certo. O Brasil foi colônia portuguesa até o ano de 1822, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Antes disso, no ano de 1808, o rei de Portugal já não estava tão bem assim, as finanças do reino já não iam tão bem e ele arrumou problema com o homem mais poderoso e perigoso do seu tempo, Napoleão Bonaparte, o imperador francês. Para evitar de ser capturado por Napoleão e morto, o rei de Portugal vai até a Inglaterra e pede ajuda para sua grande amiga. Então a Inglaterra diz, tudo bem, eu vou lhe ajudar. Concedeu 10.000 homens e uma frota de 20 navios muito modernos e poderosos da rainha. A Inglaterra então escolta o rei até o Brasil. Em 1808, ao chegar no território brasileiro, o rei de Portugal observa as praias do Rio de Janeiro e pensa, horas depois, vejo que não é tão ruim viver pelo Brasil. Acho que vou ficar por aqui mesmo com minha família e com a minha corte. O problema é que em Portugal, os súditos portugueses estavam insatisfeitos com essa história do rei de Portugal se mudar para o Brasil, ainda mais porque o rei decidiu fazer do Rio de Janeiro a nova capital do Império Português e daqui organizar todo o reino de Portugal. Então, os súditos lá de Portugal e também os parlamentares, os políticos portugueses determinaram: ou Dom João volta, ou nós colocaremos outra pessoa em seu lugar. Assim, ele não será mais o rei de Portugal. Dom João, então, assustado e preocupado com essa história de perder o trono de Portugal, acha melhor voltar para sua terra, já que Napoleão tinha sido preso e não oferecia mais nenhum problema. Porém, no Brasil, ficou seu filho, Dom Pedro I, que depois de um tempo passou a receber ordens do seu pai. O seu pai, também sendo pressionado pelos portugueses, decide mandar Dom Pedro voltar a Portugal. Então Dom Pedro recebe duas cartas. Uma carta vinda diretamente do rei de Portugal, seu pai, dizendo: é determinado que você volte para Portugal. E a outra carta de um homem chamado José Bonifácio, que falava para o imperador Dom Pedro ficar no Brasil e lutar pela independência. Dom Pedro então pensa muito e decide: se for para o bem de todos e o bem-estar da nação, diga ao meu pai que fico. O rei de Portugal ficou muito nervoso com isso e determinou que iria fazer guerra contra seu filho. Dom Pedro então disse: qualquer tropa portuguesa que estiver em território brasileiro, a partir de agora, se tornará inimiga pessoal do imperador do Brasil. Independência ou morte! E no ano de 1822, no dia 7 de setembro, o Brasil se tornava independente para poder se organizar politicamente. Essa é a história, então, da independência do Brasil.